O livro de Esther, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Haamã, filho de Hamaedai, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassa o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, de dia, e não lhes era dado ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia, de mês em mês, e até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los viver. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, e os porei nas mãos dos que fizeram a obra de 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Hamaedai, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Esta prata te é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães dos reinos do primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que haviam sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei, Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus desde o começo, desde o mais moço até o mais velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, que os saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram à lei, e se proclamou em toda a fortaleza de Suzã. E o rei e Haamã se assentaram-se a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Esther, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele chegou até diante do portão do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não o aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo para quê, e saindo Hataque e Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Haamã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicaram em Suzã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber essas palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei,
No pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a teu reino? Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Ester, capítulo 5, versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro, que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te daria. E disse Ester: Se bem parecer ao rei, vem o rei e a Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei a Amã, banquete de Ester que tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei, conceder-me-ei a minha petição e outorgar-me-á o meu requerimento. Vem o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantaram nem se moveram diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo que o rei o tinha engrandecido, e aquele em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela a Mardoqueu, e então alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Ester, capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito: Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, e 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei que estava no pátio, e Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. Então Amã, o rei, lhe disse, e entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também um cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão,
de um dos príncipes do rei e dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Haamã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Haamã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Haamã se retirou correndo à sua casa angustiado e coberta a cabeça. Recontou Haamã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Haamã ao banquete que Ester preparara.